Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de nosso curso de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar sobre as intervenções estatais no domínio social. Nessa primeira aula, nós iremos falar do desenvolvimento histórico das intervenções estatais no domínio social. O enorme fluxo de pessoas em direção às cidades fez surgir um grande número de novos problemas, tais como a proliferação de cortiços e de doenças decorrentes das faltas de condições sanitárias. Ficava cada vez mais claro que o Estado precisava criar condições que tornassem a vida de todos um pouco melhor. A partir de meados do século XIX, passou a ficar cada vez mais evidente que os Estados não poderiam continuar desempenhando um papel de meros espectadores das rápidas transformações que estavam ocorrendo e que afetavam a vida de todos. O acúmulo de problemas fez surgir a ideia de que os Estados deveriam estar encarregados de fornecer bens e serviços que não conseguiriam ser adequadamente fornecidos pela iniciativa privada. Assim, a partir de meados do século XIX, os Estados passaram a se comprometer cada vez mais com a previsão e concretização de prestações específicas concebidas com o objetivo de proteger os indivíduos contra riscos sociais, reduzir as desigualdades e a pobreza, promover a justiça social e aumentar a capacitação dos cidadãos. Nessa aula, analisaremos o processo que resultou na criação de um compromisso comum entre Estados contemporâneos, no sentido de fornecer educação, saúde e previdência a seus cidadãos. Comecemos pela educação. A valorização do conhecimento racional, uma das principais bandeiras dos iluministas do século XVIII, criou um ambiente favorável à rápida concretização do ideal de universalização do ensino. A Prússia foi a primeira nação a tornar obrigatória a educação pública universal, com a elaboração de um ousado programa de governo. Esse fato ocorreu em 1763. O sucesso desse programa foi tamanho que 10 anos mais tarde ele veio ser copiado pela vizinha Áustria. Na França, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1793 dispunha em seu artigo 22 que a sociedade deveria fornecer a todos os benefícios do ensino público. Esse foi apenas o primeiro passo dado em direção à universalização da educação, pois os franceses tiveram de esperar por quase 40 anos pela promulgação da Lei Guizot, que impôs ao Estado o dever de construir e manter escolas públicas primárias, que deveriam ser custeadas pelo pagamento de tributos dos contribuintes locais. Do outro lado do Canal da Mancha, na Inglaterra, a educação pública só veio a se tornar obrigatória em 1880 e se destinava a crianças entre 5 e 13 anos. Com a rápida industrialização da economia, o ensino entrou em uma nova fase, pois o mercado de trabalho passou a exigir que os trabalhadores tivessem um grau de instrução cada vez mais elevado para que pudessem operar equipamentos cada vez mais complexos e mais caros. Em razão do aumento das intervenções estatais no campo da educação, ao longo do século XX, o mundo inteiro pôde assistir à gradual redução do analfabetismo, o que acabou repercutindo no aumento da renda nacional e na redução das desigualdades. O Brasil tem se empenhado na redução do analfabetismo e na capacitação de sua população. Um dos mais importantes passos dados em direção à universalização do ensino se deu com a promulgação da Carta de 1967, que tornou obrigatória e gratuita a educação na faixa etária de 7 aos 14 anos. Com essa importante inovação normativa foi superada a obrigatoriedade do ensino primário, prevista na Constituição de 1946. O artigo 6º da Constituição Brasileira de 88 classifica a educação como um direito fundamental de segunda geração e dedica ao tema toda a primeira seção do capítulo 3º do título 8º. No artigo 205, a Carta Constitucional distribui o dever de educar entre Estado e família e estabelece como objetivos o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o mercado de trabalho. A Lei 9.394 de 1996 integrou o sistema inaugurado pela Constituição de 1988
e estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. Ela regulou os direitos basilares dos profissionais de ensino, tornou o ensino fundamental obrigatório e gratuito e considerou que a educação infantil deveria ser a primeira etapa da chamada educação básica. O resultado da criação de políticas públicas de educação é visível, já que houve um crescimento da taxa de escolarização líquida entre crianças de 7 a 14 anos, o que pode ser confirmado ao constatarmos que em 1991 o índice era apenas de 83,8%, sendo elevado para 98,5% em 2015. De qualquer forma, toda a comunidade internacional está empenhada no aumento da educação dos habitantes do planeta. Em abril de 2000 foi realizado em Dakar, no Senegal, o Fórum Mundial da Educação, no qual 180 países participantes firmaram um termo de compromisso visando a universalização do direito e a redução das taxas de analfabetismo. No entanto, apesar do esforço da comunidade internacional, ainda existem em nosso planeta 750 milhões de jovens e adultos que não sabem nem ler nem escrever. Outro campo em que a intervenção estatal tem se destacado é o campo da saúde. Ao refletirmos sobre as condições em que viviam nossos antepassados, podemos imaginar que o desenvolvimento da cidade somente foi possível a partir do momento em que os governantes passaram a se preocupar com a prestação dos serviços necessários para assegurar condições mínimas de higiene para os habitantes das cidades, com especial atenção para o gerenciamento do imenso fluxo de detritos diariamente produzidos pelos seres humanos. A história nos revela que a prestação de serviços públicos voltados à proteção da saúde da população não pode ser considerada como uma atividade que só recentemente veio a ser encampada pelos Estados, pois desde a antiguidade os governantes sempre demonstraram alguma preocupação com a adoção de práticas concebidas com o propósito de criar condições mínimas de habitabilidade das cidades, como o fornecimento de água, bem como criação de sistemas de recolhimento e descarte de dejetos, ou até mesmo de restos humanos. A preocupação com o conjunto de conhecimentos e procedimentos destinados a promover e a preservar a saúde dos habitantes passou a ocupar o centro das atenções dos governantes. E foi em grande parte motivado pelo grande aumento do fluxo de pessoas em direção às cidades. Com a industrialização, as pessoas deixaram o campo e se dirigiram em números cada vez maiores às cidades com o objetivo de buscar uma vida melhor. No entanto, as cidades não estavam preparadas para receber essa imensa massa de imigrantes. Como resultado do rápido aumento do número de pessoas nos centros urbanos, por toda a Europa surgiram aglomerações de casebres insalubres, onde pessoas se amontoavam em espaços reduzidos. A pobreza, a superlotação e as péssimas condições de limpeza das habitações urbanas foram os principais responsáveis pela rápida difusão de doenças tais como amebíase, cólera, dengue, esquistossomose, disenteria, febre amarela, febre tifoide, hepatite, leptospirose, malária e poliomielite. Esse grande número de enfermidades fazia com que a chegada à maturidade fosse um verdadeiro milagre, pois, em geral, a vida do homem do século XIX era ceifada cedo demais. Engels nos deixou um retrato dessa terrível condição dos habitantes das cidades, em seu livro A Condição da Classe Operária na Inglaterra, de 1844. Nessa obra, o autor assim retrata as péssimas condições de higiene nos cortiços ingleses. Massas de escória, vísceras de animais mortos e sujeira nauseantes jazem entre poços de água parada por toda a parte. A atmosfera carregada e enegrecida pela fumaça de uma dúzia de altas chaminés das fábricas, uma horda de crianças maltrapilhas apinha-se por aqui, tão imundas quanto um porco que cresceu dentre pilhas de lixos e charcos. Por causa dessa situação calamitosa, as cidades se tornaram símbolos tanto do sucesso quanto do fracasso da civilização capitalista. Além disso,
O rápido e desordenado crescimento das populações urbanas fez com que os serviços mais elementares, tais como a limpeza das ruas e fornecimento de água, fracassassem na tentativa de manter o ritmo necessário para atender a demanda crescente. Além dos prejuízos materiais, as condições em que viviam os trabalhadores também atingiam as pessoas sob a forma de males d'alma, pois nesse período houve um aumento expressivo do número de crimes, de crianças abandonadas, de casos de suicídio, de viciados em drogas e de mulheres que se lançavam à prostituição. Todos esses eram indicadores da existência de sociedades disfuncionais, incapazes de oferecer esperança a seus cidadãos. Ainda no século XIX, os ingleses foram os primeiros a perceber que grande parte das doenças estava relacionada à associação perigosa entre a aglomeração de pessoas e precárias condições de higiene. Assim, o governo se voltou à realização de grandes obras, que foram concebidas com o objetivo de fornecer aos habitantes das cidades acesso a modernas redes de esgoto e a fontes de água tratada. Em 1848, ainda sob a influência da antiga teoria dos miasmas, segundo a qual as doenças eram causadas por odores fétidos liberados por matéria orgânica em decomposição, foi promulgada a Public Health Act, lei que criava restrições à captação de água potável e ao lançamento de esgotos em corpos hídricos. Pouco mais tarde, em 1851, o governo inglês deu início a campanhas de vacinação compulsória, cujo objetivo principal era a imunização da população contra a varíola. Esse serviço veio a se tornar corriqueiro a partir de 1880. Com base na experiência inglesa, os países industrializados passaram a adotar padrão semelhante de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida de seus cidadãos. Ao refletirmos sobre o processo de desenvolvimento das políticas públicas, é preciso considerar que o processo de construção dos sistemas de proteção à saúde coletiva se deu em 3 estágios distintos. O primeiro estágio foi uma consequência da constatação de que grande parte das doenças estava diretamente relacionada ao aumento da aglomeração desordenada de pessoas em espaços reduzidos, aliado à desnutrição e à falta de higiene. Assim, nesse primeiro momento, as ações dos governos se voltaram para a resolução de problemas de saneamento das cidades e para a imunização de suas populações. Num segundo momento, os países desenvolvidos foram levados a realizar pesados investimentos no tratamento de moléstias crônicas, tais como doenças cardíacas, diabetes e diversos tipos de câncer, o que demanda a construção de hospitais devidamente equipados, o desenvolvimento de novos medicamentos de tecnologias específicas para seu diagnóstico e tratamento. Além disso, requer a formação e o treinamento de um grande número de profissionais, tais como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, dentre outros. Finalmente, um terceiro estágio, ainda em curso, tem como foco a prevenção e o tratamento de doenças típicas do mundo contemporâneo, tais como a obesidade, o estresse, a depressão, o uso de drogas, acidentes de trânsito e a exposição de pessoas a agentes poluentes. É necessário considerar que, por estarem envolvidos no desenvolvimento de políticas de saúde pública há mais de um século, os países industrializados foram capazes de se adaptar às exigências dos novos tempos, de modo que puderam adotar medidas profiláticas, treinar profissionais de saúde, criar a infraestrutura necessária e homologar técnicas e procedimentos a serem empregados no tratamento de doenças. No outro extremo, países de industrialização recente passaram a ter de enfrentar todos os 3 ciclos de desenvolvimento de políticas públicas ao mesmo tempo, o que faz com que os governantes tenham de lidar com problemas decorrentes da falta de saneamento, construir hospitais e postos de saúde, formar, treinar e contratar um número cada vez maior de profissionais especializados, lidar com novas doenças e com novos fenômenos sociais que afetam a saúde de seus cidadãos, além de serem obrigados a adquirir novos equipamentos e a oferecer novos tratamentos em razão do advento de descobertas científicas e de inovações tecnológicas.
Esse quadro se revela como uma gigantesca fonte de problemas, pois houve um aumento exponencial dos custos de serviços, agravando os desafios a serem enfrentados pelo poder público. Isso porque os países em desenvolvimento somente dispõem de uma fração de recursos humanos e materiais necessários para a apresentação de respostas adequadas às crescentes necessidades de suas populações. Finalmente, o último ponto a ser tratado na aula de hoje diz respeito ao desenvolvimento histórico das prestações relativas à previdência social. Os primeiros sistemas previdenciários da era contemporânea foram concebidos com base nas experiências adquiridas pela observação da atuação das sociedades de auxílio mútuo, também conhecidas como sociedades mutualistas. Essas eram instituições criadas com o objetivo de fornecer proteção social mínima a seus associados que se encontrassem em situação de incapacidade para o trabalho ou aos seus dependentes, em caso de morte do titular. Por se limitarem a pequenos grupos e por disporem de poucos recursos, a proteção oferecida pelas sociedades mutualistas era reduzida. Além disso, essas instituições promoviam o pagamento de um número restrito de benefícios e não foram idealizadas com o objetivo de estender seus serviços para toda a população. Por terem sido concebidas para prestarem serviços a um reduzido número de indivíduos, as sociedades mutualistas viviam uma situação de precariedade financeira, o que fazia com que muitas delas não fossem capazes de assegurar a continuidade do pagamento de prestações. Como resultado, quando tais entidades quebravam, aposentadorias e pensões deixavam de ser pagas, e os segurados e suas famílias eram abandonados à própria sorte. Ficava cada vez mais claro que o Estado era a única entidade dotada de capacidade técnica e econômica necessária para organizar e custear o fornecimento de um amplo leque de prestações materiais que pudessem garantir aos cidadãos condições mínimas de sobrevivência diante das vicissitudes da vida. Ao estudarmos os benefícios previdenciários, é necessário notar que, mesmo antes da metade do século XIX, alguns estados europeus já concediam alguns auxílios financeiros àqueles considerados como os mais pobres. Uma análise mais detida, porém, revela que tais prestações em nada se pareciam com os benefícios previdenciários ou assistenciais providos pelos estados contemporâneos, já que eles não se revestiam da qualidade de obrigações assumidas pelo Estado em favor de seus cidadãos. De certo, até meados do século XIX, os programas assistencialistas mantidos pelos Estados europeus eram vistos como meros favores, situação que permitia que a concessão de benefícios estivesse condicionada à observância de certos critérios arbitrariamente concebidos pelos detentores do poder, ou mesmo o estabelecimento de condições que hoje são consideradas inaceitáveis, tais como a redução da liberdade de locomoção. Um exemplo das limitações impostas pelas leis assistencialistas foi a Poor Law, que forçava os necessitados a permanecerem em sua paróquia de nascimento ou a viverem em abrigos semelhantes a prisões. A partir da segunda metade do século XIX, a natureza jurídica das prestações estatais passou por profundas transformações, pois, da parte do Estado, elas passaram a se apresentar como obrigações e, da parte dos cidadãos, elas se transformaram em direitos públicos indisponíveis. Um importante passo no processo de conversão de prestações estatais em direitos foi dado na Alemanha de 1883 com a criação do seguro-enfermidade. Esse benefício era garantido a todos os trabalhadores do setor industrial que apresentassem rendimentos de até 2.000 marcos anuais. No entanto, é preciso alertar que esse benefício não foi criado a partir de um acesso de bondade do governo alemão, mas foi uma clara reação dos donos de poder contra o fortalecimento dos movimentos dos trabalhadores urbanos, que teve como pano de fundo a unificação de dois partidos operários, o marxista e o lassalliano. A história nos mostra que as rápidas vitórias dos socialistas no parlamento levaram Otto von Bismarck a tornar os partidos marxista e lassalliano ilegais em 1878. Em contrapartida,
propôs ao Legislativo um conjunto de leis que visavam conferir uma melhor proteção aos trabalhadores. Um ano mais tarde, foi editada a lei que previa uma indenização para os incapacitados por acidentes de trabalho. Somente em 1889 foi promulgada a lei que oferecia proteção aos trabalhadores atingidos por invalidez ou pela velhice. Quase uma década mais tarde, em 1897, foi aprovada na Inglaterra a Workmen's Compensation Act, que conferia aos empregados vitimados por acidentes de trabalho um benefício semelhante àquele concedido aos operários alemães. A promulgação dessa lei deu início a um processo de construção do complexo sistema inglês de proteção social, que em pouco tempo ampliou o rol de beneficiários para incluir, além dos trabalhadores, estudantes, mulheres, idosos e desempregados. Com a chegada do século XX, pressionados pelo rápido fortalecimento dos movimentos socialistas e assolados pela Primeira Guerra Mundial, muitos países europeus passaram a seguir os exemplos alemão e inglês e criaram benefícios com o objetivo de assegurar condições mínimas de sobrevivência aos trabalhadores incapacitados para o desempenho de atividades que pudessem garantir o próprio sustento e o de suas famílias. Nos Estados Unidos, que não abrigou as batalhas da Primeira Guerra e onde o movimento socialista não encontrou solo fértil, a criação de uma rede de proteção social em favor dos cidadãos não resultou da ação do movimento operário, mas surgiu como resposta à crise desencadeada pela Grande Depressão. Por essa razão, os norte-americanos tiveram de esperar até 1935 para verem promulgada a primeira Lei Federal de Seguridade Social. No Brasil, a criação de um regime geral de previdência social teve início a partir do final do século XIX. Podem ser citados como exemplos desse movimento a criação do Mongeral, Montepio Geral dos Servidores do Estado, em 1835, a criação do benefício de aposentadoria para os empregados dos Correios em 1888, a previsão de aposentadoria para os empregados da Central do Brasil em 1890 e, finalmente, a promulgação da Lei Eloy Chaves em 1923. A criação de um regime geral de previdência social somente teve início com o governo de Getúlio Vargas, mas ele só conseguiu se concretizar após 3 grandes ciclos. Em um primeiro ciclo, que vai de 1930 a 1964, foram criados os primeiros Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, que instituíram o modelo de previdência social brasileiro para a segunda metade do século XX, e ele foi empregado até as vésperas da promulgação da Constituição de 88. Esse sistema estava fundado na divisão dos trabalhadores por categorias profissionais. Assim, havia os Institutos de Previdência dos Comerciários, os Institutos de Previdência dos Industriários e assim segue sucessivamente. Desde sua implantação, esse sistema apresentava muitos problemas, pois não conseguia alcançar sequer 7% da população brasileira. Em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek promulgou a Lei Orgânica da Previdência Social, que deu passos largos em direção à universalização desse serviço. O segundo ciclo de desenvolvimento da Previdência Social brasileira teve início em 1964 e consolidou a tendência à universalização. Nessa segunda fase, a Seguridade Social foi ampliada para incluir novos segmentos sem capacidade contributiva, como os trabalhadores rurais. No entanto, esse sistema era imperfeito, pois oferecia ao trabalhador rural um benefício inferior ao percebido pelos trabalhadores urbanos. Em 1966 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, entidade que tornou possível a uniformização dos serviços de seguridade social e preparou o caminho para o desenvolvimento de um regime geral de previdência social. O terceiro ciclo de desenvolvimento da Previdência Social brasileira teve início com a promulgação da Constituição de 1988, que consolidou o projeto de um modelo universal. Como resultado,
a proteção previdenciária deixou de ser considerada como um direito do trabalhador para ser considerada como um direito do cidadão. E essas foram as considerações que eu tinha a fazer sobre as intervenções estatais no domínio social. Nos vemos na próxima aula. Até lá!